Bom dia, pessoal, novamente aí, né, Carlos Alberto Oliveira, quarta-feira abençoada, né, graças a Deus todos nós aqui de bem com a vida, disposto, né, a qualquer eventualidade positiva dentro do nosso dia, né. Você viu que meus vídeos têm conhecimento específico dentro de uma área administrativa, né, e vários setores da área administrativa, né. Quando você é chamado para uma licitação e quando você entra numa comissão de licitação, você participa daquela eventualidade, né? Você tem que ter um conhecimento daquela natureza daquele serviço. A licitação tem solicitações das empresas que vai participar diferenciada, né? Temos as licitações de carta fechada que chamam, né? E temos as licitações de pregões, tá bom? Eu tenho um curso chamado Licitações e Contrato Administrativo, né? Esse curso era um curso básico, mas tinha mais de 20 horas, né? Tá? E dentro desse curso a gente aprendemos, né? Como trabalhar uma licitação, né? Carta fechada e pregão, né? Quando você trabalha o pregão, né, você entra no sistema, né, no sistema que está sendo disponibilizado no site, naquele sistema, né, o pregão, né, é um tipo de licitação de pregão, né. Hoje em dia, geralmente, os órgãos públicos trabalham com isso, já faz tempo isso que os órgãos públicos trabalham com isso, né, e empresas também de grande porte também trabalham sobre o pregão também, né. Carta fechada já se tornou mais por uma empresa menor e tal, né? E ali você vai avaliar a documentação daquela empresa, né? Tá? E você vai ver a cota de preço, né? Que a empresa vai disponibilizar e posicionar sobre qualquer serviço ou compra que ela vai participar, né? Ou pode ser a vencedora do processo licitatório, né? Entendeu? Geralmente você trabalha com todas as documentações da empresa, né? A empresa não pode estar faltando nenhum documento, né? Não podemos deixar passar documentos falsos no meio da licitação, tá? Documentos tem que ter em tempo real. Tem documentação que as empresas, quando vai participar de uma licitação, às vezes, eu vou arrumar o documento, eu só posso entregar o documento daqui a 2 dias. Essa empresa está eliminada. No dia que ela vai se apresentar para a licitação, elas têm que estar com o documento em dias, né? Com documento, toda a documentação. É que nem se você fosse chamado, né, para um emprego, aí a empresa lhe dá uma carência de 10 dias, né? Para você pegar toda a sua documentação e apresentar, né? Se você não tiver aquela documentação, você não participa, você não é chamado, você não é contratado, né? A licitação tem essa natureza também, tá? A de carta fechada, ela vem com a carta, apresenta toda a sua documentação, né? E a sua proposta, né? Tá bom? A sua proposta do que ela vai poder administrar, o serviço que ela foi designado, ou os produtos que ela pode, né, vender para aquele comércio, né? Só para você ter uma ideia, nós participamos de uma licitação no Senac Amapá de obras e serviços, que foi uma ampliação, né, dentro do Senac Amapá, certo? Que nós queríamos contratar uma empresa para fazer um trabalho, né, e ampliar alguns setores dentro do Senac Amapá. Ao participar dessa eventualidade, né, o que nos chamou a atenção, que uma empresa toda regular, né, e com uma posição de valores, né, X, né, foi a vencedora, né? Nós optamos o valor maior, entendeu? Tá? Só que nós tivemos um problema muito sério com a empresa. A empresa causou um danos trabalhista, onde o Senac Amapá teve que se responsabilizar para poder
pagar os funcionários da empresa. Se atente a isso, tá? Eu participei das obras, quando eu fui chefe de manutenção, tá? Dessa licitação também, tá bom? Quando você vai trabalhar o pregão, é solicitado, às vezes, nacionalmente e internacionalmente, né? Por isso que quando você se depara, você critica, né, os órgãos públicos, né? Por que ele contratou aquela empresa lá dos Estados Unidos para cá? Por que ele contratou aquela empresa lá de São Paulo para cá? Não é porque ele contratou aquela empresa para cá. Aqui teve uma licitação a nível pregão, né? Que ela é uma licitação online, entendeu? Tá bom? Ela é uma licitação online. Então, centenas, às vezes, até centenas de empresas participam, entendeu? Daquele pregão, certo? E por isso, a melhor, né, que tiver mais estruturada, ganha. Às vezes, empresas locais, né, dentro do estado participam, mas às vezes não tem a estrutura requisitada, né, pela licitação, né? Às vezes a licitação requer que uma empresa tenha uma estrutura X, né? E assim sucessivamente, que tenha condições de administrar certas obras, né? Mas não nos dê prejuízo dentro daquela obra, né? Que tenha estrutura, né, diferenciada para poder executar aquela obra, né? Então, por isso, às vezes, não fique criticando, não se atente a isso, né? A não observar esse detalhe, que uma licitação em pregão, ela tem diferença de uma licitação de carta marcada, tá? Vira e mexe, você vê aí, né, a Polícia Federal em ação porque uma licitação foi fraudulenta, né? Acontece isso, né? Acontece isso, entendeu? Esse cuidado, né, você tem que ter. Se eu sou membro de uma licitação, eu não posso pegar um documento. Esse aqui é um documento da Oi, né? Esse aqui é um documento que eu vou pagar qualquer hora dessa, daqui pro dia 10, tá? Eu não posso pegar essa documentação aqui se ela tiver inadequada, ou se ela for uma documentação falsa, ou ela tiver com as datas, entendeu? Porque tem que documentação que dura 1 ano numa empresa, tem que documentação que só dura 30 dias. Eu não posso pegar uma documentação dentro de uma licitação que ela esteja com data atrasada, né? Tem uma documentação que é uma documentação de certificação da empresa. Eu não sei se dizer se é essa documentação que precisa de todo mês estar trocando ela, né? Entendeu? Mas tem documentação que a empresa vai lá e regulariza anualmente, né? Tá? E assim sucessivamente. Então, essa documentação passa pelos membros da comissão de licitação, entendeu? E nós vamos atentar isso e observar esse detalhe, esse ponto positivo. Se tiver ponto negativo na licitação, que é documentos atrasados, né? Documentação inadequada, né? Documentos falsos, que pode acontecer, né? Entendeu? Eu posso trazer um documento que me diz que a empresa funciona ali na Santa Maria, mas a empresa ela é lá no bairro da Pedreira. Então, esse documento ele não está regularizado. Tá me entendendo? Então, esse detalhe aí, vocês têm que estar atento e apto a observar isso, né? A documentação da empresa, né? A licitação serve para isso. E os membros foram convocados para isso, entendeu? Tá? Isso é um detalhe dentro da nossa licitação que eu participei e conheci o trâmite, né? O problema e o que se tratava, né? Tá? Outro ponto, né? Eu, quando entrei para a Conferência de Bens Patrimoniais, né? Em 99, eu fui como conferente, né? Tá. Ali, o que é a natureza, né? Você saía, vamos supor, a empresa do Senac tinha 2.000 bens, né? Vamos comparar aqui, 2.000 bens, né? 2.000 itens de bens patrimoniais, né? Aquela comissão saía, né? Cada um com um termo de responsabilidade geral, né?
nós saímos de setor a setor, né? Chegava no setor de contabilidade, chega lá, tem 12 itens aqui. Tá, tudo aqui. Tem alguém, o que é? Ah, mas tá faltando a placa desse aqui, anota aqui. É o bem patrimonial no setor da contabilidade, tá faltando uma placa. Tá, tudo bem, tá, tranquilo. Tá, depois tá. De repente, um bens aqui da contabilidade faltou. Mas por que o bem tá faltando? Tá, vamos fazer outra avaliação, por que o bem tá faltando, né? De repente o bem foi emprestado, de repente o bem foi colocado lá para o depósito de sucata, né? Entendeu? Vamos ver por que o porquê que o chefe do patrimônio não foi informado quando aquele bem foi jogado na sucata, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Chegava lá, tá. Chegava lá, olha, emitiu o relatório, deu, olha, encontramos o setor de contabilidade com 11 bens, o 12º bem não encontramos, o bem número 9 estava sem falta de placa patrimonial, né? Porque isso, quando a fiscalização chegava, ela causava um mal-estar muito grande e emitia relatório que queria que ajeitasse isso aí, por isso, não, isso ia dar problema para a instituição, né? E sucessivamente, né? Tá. Chegávamos, ia ver o que foi que houve com aquele bem. Aquele bem foi transferido lá para o depósito, mas quem transferiu? Ah, fulana colocou, não, mas não pode, tem que avisar o setor de patrimônio, porque senão dá problema na conferência, tá? Aí a gente emitia, fazia 2 documentos. Emitia um termo de responsabilidade, né? Novamente para aquele setor, colocava ali, entendeu? Certo? Colocava ali que aquele setor está com 11 bens e por uma eventualidade realizava um outro documento, um outro termo de responsabilidade do depósito, que o bem foi transferido para o depósito, né? Mas, e atualizava aquilo ali. E aí saíamos de setores a setor, né? Tá? Para que os setores ficassem atualizados por não ter problema, né? De repente você vai no meio do corredor e encontra um bem patrimonial jogado lá, né? Tá? Se a auditoria batesse lá, eles iam atrás disso, né? Mas por que esse patrimônio está bem aqui? Esse patrimônio não pertence ali ao setor ali? Aí ele fazia o relatório dele, fazia uma onda e tal, emitiu para o diretor chamava todo mundo a atenção, né? Então, esse detalhe você tinha que estar atento, né? Tá? Porque isso aí causava um problema sério, né? Uma plaquinha de patrimônio era um relatório desse tamanho para esquentar a cabeça do diretor, né? Isso dava muito problema, tá? Uma outra coisa acontecia, né? Quando eu entrei num ponto X, né? Primeiro eu fui fazer um levantamento dos empréstimos patrimoniais, né? Por que os patrimônios estão emprestados e não voltam, né? Para quem foi esse patrimônio, né? O patrimônio passou por quem? O patrimônio passou pela vigilância, tinha importância para verificar e assinar se aquele patrimônio passou por ela, né? E às vezes o documento não passava pela vigilância, era muito uns problemazinho meio enjoado, né? Que uma pessoa específica e dedicada teria que estar ali para ter toda essa atenção dentro do setor, né? Ah, mas o setor de depósito, o depósito da sucata, né? Que chamava sucata de patrimônio, né? Mas não é sucata de patrimônio, são patrimônios que estão no relatório de patrimônio, no inventário de patrimônio, que estão dentro de um depósito, mas se não estiver, né, com o termo de responsabilidade atualizado ali, quando a auditoria chegava, meu amigo, se ela visse aquilo ali, ela ia fazer maior onda, ela ia emitir relatório. Então esse detalhe você tinha que estar atento, né? Até porque para você não ter que esquentar a cabeça do diretor, que já esquentava com inúmeros problemas dentro da administração, né? Tá? Então por isso eu cobrava muito isso aí, né? Todo bem patrimonial tem que passar por mim quando for emprestado, eu tenho que estar sabendo disso, né? Ah, mas o bem patrimonial vai para uma manutenção, beleza? Tá. Então, qual é a empresa que vai? Tá, vai para a empresa tal. Tá bom, beleza. Tá, então, vamos levar para a empresa. Tá. Ah, mas o bem patrimonial do setor tal vai sair para fazer uma manutenção lá na empresa X. Tá. Então tinha que fazer um inventário,
de saída de bens patrimoniais para um sistema de manutenção. Tu comprar açaí surpresa. Tá. Agora que foi tu surpresa. Aí tu Tá. compra água. Tá. De água. Já vou lá. Entendeu? Então, essas eventualidades, né, nós temos conhecimento específico, né? Tá? Certo? Certentíssimo. É por isso que nós somos documentados e respaldados em todas as naturezas de uma eventualidade administrativa, tá? Nós temos aqui o inventário do almoxarifado, né? Que chegava produtos no almoxarifado. Poderia ser um material de patrimônio, poderia ser um material de expediente de escritório, poderia ser um produto alimentício, poderia ser qualquer tipo de materiais diferenciado no almoxarifado, né? Nós recebíamos uma nota fiscal, a empresa X trouxe o material do almoxarifado, a empresa X trouxe vamos supor, que a gente trabalhava com tudo, né? Trouxe 5.000 certificados, que a escola lá era uma escola técnica, né? Então, nós concentrávamos os certificados dentro do almoxarifado, né? Trouxe 5.000. Tá aqui o pacote dos 5.000 certificados. Tá aqui a nota fiscal. Não, a gente vai conferir. Mas por que tu vai conferir? Não tá no pacote? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui eu sou, além de ser responsável do almoxarifado, eu sou conferente aqui dentro, tá? Então, você pode me trazer um pacote fechado de papel sem pauta e me dizer que é certificado, né? Tá? A nota fiscal, eu não estou desconfiando de você, eu estou dizendo que aqui dentro daqui tem um responsável que tem que estar atento a qualquer eventualidade da situação, tá? Então, eu vou conferir, abrir esse meu pacote. Por quê? 5.000, então vamos conferir 5.000 certificados, tá? Ah, mas vamos conferir 5.000, vamos conferir 5.000, tá? Então, faziam aquela conferência, era um pega para capar, era um mal-estar, era um constrangimento para um, mas a natureza da situação era aquela e não poderíamos deixar a desejar a situação, tá? Isso era um detalhe, né? Até porque uma época, por uma eventualidade, me mandam por uma nota fiscal e me mandam uma quantidade de certificado para me colocar no almoxarifado da entrada e me deram o dizer que tinha 3.000 certificados naquele pacote. Eu, quando fui conferir, só tinha 1.500, né? É preciso eu dou entrada? Eu teria que pagar 1.500 certificados, né? E quando começamos a concentrar todos os livros, né, que chegavam para o SENAC e no almoxarifado, né? Uma biblioteca uma biblioteca montada no almoxarifado. Não, é porque o livro é comprado do Departamento Nacional, vinha uma nota fiscal, vinha do Rio de Janeiro, né? Vinha para o almoxarifado, dava entrada, distribuía para o ensino à distância, né? Distribuía para o setor de formação profissional, né? Então, ali eles faziam uma requisição. Então, tudo era concentrado no almoxarifado, tá? Então, você teria que ficar atento àquilo. Você dava entrada na nota fiscal, você dava saída, né? Você dava entrada e saída do material, né? Entendeu? E isso tudo tinha que ter o documento. Toda vez que você pegasse uma nota fiscal, você tirava 2 cópias, né? 2 cópias. Por quê? Porque no final do mês você ia fazer 2 inventários, 2 relatórios daquele setor, né? Uma ia ficar nos seus arquivos aqui do seu setor, com uma cópia da nota fiscal e uma cópia e as originais, né, de toda a requisição solicitada ao almoxarifado. A outra ia o setor de contabilidade, né? Tá? E depois aquilo ia ser arquivado, mas isso tudo ia ficar no seu arquivo. Qualquer eventualidade de qualquer natureza, de qualquer dúvida, se apresentava com documentação, entendeu? Tá? Assim mesmo acontecia dentro do setor de patrimônio, né? Para qualquer dúvida, né? Tá? Como eu fui chamado em várias auditorias, né? Tá? E eu tinha uma responsabilidade, como eu já disse, eu era membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, né? Tá?
eu fui chamado para uma auditoria e fui abordado e fui ser perguntado de uma situação. Eu disse, a minha responsabilidade ela chega nesse limite, né? Eu não posso tomar atitudes pessoais. Eu tenho que tomar atitude dentro das regras e normas da lei, né? A direção tem outra responsabilidade. O conselho lá em cima, representante do presidente da Federação Comercial, tem outra responsabilidade. Então aqui, o que eu posso lhe dizer é isso aqui, né? Eu não poderia fazer isso aqui, porque isso aqui não era da minha competência, né? Tá? Então por isso eu só posso lhe dar essa informação, né? Por isso que eu não tomei outras medidas, né? Tá certo? Então a auditoria acatou a minha informação, né? E por isso ela designou a direção, né? Tá? Certo? Então, como eu disse, eu não poderia causar um acidente e nem criar ódio de ninguém dentro de uma eventualidade, né? Na medida que eu sou um administrador, na medida que eu estou numa função administrando uma situação, na medida que eu estou numa comissão de evitar que acidentes seja causado tanto pelo funcionário, né, ou por qualquer outra pessoa, né, seja o acidente causado, né? Então eu estou dentro de uma comissão de prevenção de acidente. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar mecanismo para tudo que seja realizado seja dentro das regras e normas da lei, né? Ninguém é melhor do que ninguém. A lei dentro do país só tem 2 pontos: você é certo ou você é errado. Não existe outra natureza. Um bom dia a todos. Deixa ali comprar umas coisas para dona Lourdes aqui.